Queridos, 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 8 em diante. Você está conectado na melhor programação, Insider Gospel, o seu canal preferido. Está escrito: o rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente, então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei em Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: aí, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou. Até aí, você pode curvar sua cabeça por mais um minuto? Fechar os teus olhos, ainda comigo de pé se você pode. Querido Deus Santo, obrigado, Jesus. Esta oração não menospreza, Senhor, a oração do teu servo, da tua igreja, a meu respeito, a essa casa. Mas soma, e aqui nós estamos diante a sua palavra, diante ao Senhor. E nós te clamamos, ó Pai, nesta noite, que o Senhor continue a falar aos nossos corações poderosamente através da sua palavra. Em nome de Jesus, aqui estamos nós, de corações abertos, mentes abertas, para que o Senhor possa revelar, Senhor, a tua palavra ao nosso espírito, que nós possamos sair daqui com um entendimento certeiro, ainda mais nessa noite, de que a tua voz foi ouvida do meio de nós, de que a tua presença continua real no meio de nós, enquanto eu prego, Jesus. O Senhor tem liberdade, Senhor, para curar, para fazer, para libertar, para batizar com o seu Espírito Santo. Fica à vontade em nosso meio, porque nós cremos, ó Deus, no teu poder, cremos, ó Pai, no Senhor, e aqui estamos nós, e mais uma vez, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Se assenta aí, glorificando o nome do Senhor, adorando a Ele. Meus irmãos, lemos 2 Reis, capítulo de número 6, um texto que vai nos esboçar a respeito do período de Eliseu, profeta Eliseu, e a gente mencionou uma parte desse contexto do capítulo de número 6, em que a gente vai perceber que Israel vai ser proposto a uma guerra ao rei da Síria. Isso aqui a gente vai percebendo que o rei da Síria, ele tem um desejo de guerrear contra Israel, e nesse desejo de guerrear contra Israel, ele simplesmente vai propor no seu coração fazer ou tramar uma estratégia para que possa vencer ou ter sucesso nessa guerra. A gente vai perceber que Israel está em outro determinado ambiente, e o rei da Síria, quem está propondo essa guerra, o rei da Síria propondo essa guerra, ele vai simplesmente esboçar, junto com todos os seus oficiais de guerra, um planejamento. Esse planejamento que vai fazer com que a gente vai ter diante dos nossos olhos um rei da Síria traçando uma estratégia para vencer essa guerra. A estratégia do rei da Síria, a estratégia do inimigo de Israel, é simplesmente montar um acampamento. Parece que eu vejo os oficiais da Síria, o rei da Síria, montando uma estratégia, sentando todos a uma mesa e orquestrando uma grande estratégia.
Parece que isso é aquele momento de guerra em que todo mundo começa a pensar como vencer. E de repente, alguém bola uma ideia e diz: vamos montar acampamento em tal lugar. Que lugar é esse? Lugar costumeiro, aonde o povo de Israel, o rei de Israel, aonde costumeiramente ele tinha costume de passar, por onde ele tinha habitação contínua. Ou seja, um lugar conhecido pelo rei de Israel. Qual é a estratégia do inimigo aqui? É montar acampamento no caminho do povo de Israel. É montar acampamento, é montar uma estratégia, é montar aqui um momento de acampamento no lugar em que Israel está acostumado a passar, para que Israel seja pego desprevenido, seja pego despercebido, seja pego desarmado talvez, seja pego sem condições talvez de se defender. Abre um parênteses, antes de eu chegar ao coração do que quer dizer, para que a gente possa compreender que uma das estratégias do inimigo é montar acampamento. E não é montar acampamento em qualquer lugar, não é montar acampamento em lugares avulsos, é montar acampamento no lugar que o povo de Israel, que simboliza aqui o povo de Deus, montar acampamento para melhorar, onde o povo de Deus está acostumado a passar, aonde o povo de Deus tem costume de habitar. Se você pode, olha para cá, você não vai perceber, você não vai ter um inimigo que não está estudando os seus caminhos. O que você quer dizer com isso, Fábio? O que eu quero dizer é que a estratégia, uma das estratégias do inimigo, é montar acampamento aonde a gente tem costume de andar, aonde a gente tem costume de passar, aonde a gente tem costume de habitar. O que você está querendo dizer com isso? Que o inimigo, ele não vai montar um acampamento no lugar em que você não habita, no lugar em que você não conhece, no lugar em que você não se sente seguro. O inimigo tem montado acampamentos no nosso caminho para pegar aqueles que são povo de Deus de maneira despercebida ou desprovido daquilo que pode se defender ou conseguir se ajudar. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que eu gosto disso daqui, porque a estratégia do inimigo é montar acampamento na trajetória, no caminho, onde o povo de Deus tem costume de andar. Mas e aqui? O que me surpreende é que lá dentro de Israel, lá onde o povo de Israel está, tem alguém que está lá dentro simbolizando a boca de Deus, é o profeta. E onde tem a boca de Deus, homem e mulher de Deus não é pego desprevenido, não é pego despercebido, não é pego despreparado no meio do caminho. Lá dentro tem alguém que está dizendo: olha, o negócio é o seguinte, não passe por tal e tal lugar, porque o inimigo já montou acampamento em tal lugar. O que eu quero dizer com isso aqui? É que Deus não é pego desprevenido. Deus, ele sempre se antecipa às ações do inimigo. Como assim? Deus, ele sempre se antecipa às ações do inimigo. Não é o inimigo que se antecipa e Deus tem que reagir. É Deus que se antecipa às ações do inimigo e depois ele tem que montar uma outra estratégia, porque da primeira vez bateu no leito, mas não derrubou. Pela primeira vez ele acertou alguém, mas não matou. Pastor, o que você está querendo dizer? É que já era para você ter morrido há muito tempo se Deus não tivesse se antecipado ao seu favor na tua história. É que a gente já não era mais para estar aqui no dia de hoje se não fosse Deus que se antecipou durante esse ano inteiro para a gente estar agora comemorando e glorificando e agradecendo, porque Deus não foi pego despercebido e não foi pego desprevenido. Joga a mão direita lá em cima assim junto comigo, porque a tua casa não vai ser pega despercebida, porque a tua família não vai ser pega despreparada, porque o ministério não vai ser pego desarmado. O que você está dizendo? É que o inimigo pode ter montado acampamento no lugar em que você tem costume de habitar, mas se você continua ouvindo a boca de Deus onde quer que você esteja, Deus ainda continua dando direcionamentos e livramento para aqueles que ainda ouvem a sua voz e lhe obedecem. Deus sempre se antecipa às ações do inimigo, e eu gosto da ideia da antecipação de Deus. Eu gosto porque a gente vai perceber que Deus, ele se antecipa, e Deus, quando se antecipa, ele cria o homem. Quando cria o homem em antecedência, Deus cria o homem. Depois de criar o homem, Deus diz:
e vou inserir o homem dentro dele. Antecipação, o Éden é o lugar da provisão de Deus para o homem. O homem não se contentando, e é Deus se antecipando. Deus se antecipa e diz para o homem: não coma da árvore tal, não coma desta árvore no meio do jardim. O homem se antecipou. Isso aqui me dá um parecer para a gente abrir um parênteses e dizer: ninguém cai enganado, ninguém cai despercebido, ninguém cai sem ser avisado. Deus vem avisando e dizendo: não faça, não vai, não pegue, não tome. E a gente, o homem, não cai desenganado. Deus se antecipa ao homem dizendo: não toca na árvore, não come deste fruto. E aí é que está o homem em desobediência. Acontece tudo que a gente conhece. A queda aconteceu, e de lá para cá Deus vem se antecipando, antecedência de Deus em continuar trazendo o homem para perto de si, porque o pecado afastou o homem de Deus. E quando afastou o homem de Deus, o homem se afastou de Deus por causa do pecado, e Deus vem tentando trazer o homem para perto dele. Aí a gente vai percebendo a ideia de antecipação de Deus. O Éden é o lugar da provisão, mas a arca é o lugar do livramento. O homem, Deus olhou e disse: não tem jeito, não está dando certo, está todo mundo indo de mal a pior. Deus vai criar uma arca através do homem, instrumento, e vai colocar o homem lá dentro, dizendo: a arca é o lugar da provisão, o lugar do livramento. O lugar do livramento não foi suficiente para o homem. O homem mais uma vez se afastou de Deus, e aí Deus vai chamar o homem, Abraão, e vai dizer para ele: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí a gente vai perceber a antecipação de Deus, porque aqui não é Abraão quem vai na frente de Deus dizendo: eu sei aqui o caminho. É Deus quem está se antecipando, dizendo: Abraão, mais uma vez eu estou estabelecendo uma aliança, e é eu quem vou mostrar o caminho. Daqui é eu piso e você pisa depois, é eu caminho e você caminha depois, é eu vou na frente, eu te mostro o caminho e você vem caminhando comigo depois. Eu me lembro de um termo que Jesus usou para Pedro e para seus discípulos, quando ele diz para eles: segue-me, e o termo em grego é akolotel. O que é akolotel? É Jesus dizendo para eles: olha só, é o seguinte, aqui não é vocês quem vão andando na minha frente, é eu quem vou andando, dizendo: akolotel, segue-me. É ele quem está dizendo: primeiro eu piso. E akolotel dá um exemplo para nós, dizendo: é como um pai que pisa na areia da praia, deixando as suas pegadas, para um filho pequeno que vem atrás pisar dentro delas e seguir o mesmo caminho. É como se Jesus estivesse dizendo para alguém aqui nessa noite: eu preciso que você entenda, é pisar aonde eu piso, é andar aonde eu ando, é caminhar onde eu caminho, é falar como eu falo, é fazer como eu faço. Jesus está dizendo para mim: o termo aqui é akolotel. O que é isso? Pisa onde eu piso, faça como eu faço, ande como eu ando, vai por onde eu ando, porque aqui é antecipação. Ele está dizendo: você não vai sozinho. A partir do dia que você decidiu levantar a mão e dizer: eu vou te seguir, quando ouviu a voz dele, ele está dizendo: é akolotel, é pisa aonde eu piso. Abraão é o Deus que dá direção através de Abraão. É a antecipação de Deus. Não suficientemente, o homem continua se afastando. O homem continua se afastando, o homem continuando se afastando. Deus precisa continuar, e através de Abraão, no capítulo 22 do Gênesis, a gente vai perceber Abraão dizendo para Isaac: meu filho, não se preocupa, porque Deus providenciará para nós um cordeiro. E lá em cima a gente vai perceber que lá em cima a providência é um carneiro. Qual é a diferença aqui? A diferença é que Jesus lá na frente vai olhar e vai dizer para os fariseus: como é que você diz que é maior do que o pai Abraão? E ele vai dizer: porque Abraão, no meu dia, Abraão me viu. A gente vai percebendo que Jesus está olhando e está dizendo: fica tranquilo, porque eu não sou alguém comum no meio de vocês. O que você é? O que o
Senhor é então? O Senhor, eu sou. Ele está dizendo, eu sou aqui a antecipação. Qual? Era para alguém poder precisar todos os dias fazer um sacrifício para que fosse perdoado os pecados, mas ele está dizendo, eu sou antecipação e eu sou o Cordeiro Pascual. Antes o homem precisava continuar sacrificando, mas ele está dizendo, a partir de hoje eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que é isso? É a antecipação, é a morte do Cordeiro, que é o provedor da salvação. E aí é que está, porque depois disso ele vai levantar e vai dar uma ordem para os seus discípulos, dizendo, depois de mim, após mim, vocês vão tomar a sua cruz, vocês vão começar a seguir. O que ele está dizendo é isso, não significa que vocês vão ter vida. Após mim, eu venho primeiro e morro primeiro, mas depois vocês também morrem depois de mim. E como é que fica? Fica como Paulo olhou para nós e disse, Paulo olhou e disse, já não vivo mais eu. O Paulo antigo aqui já morreu, o Paulo antigo aqui já morreu, mas hoje Cristo vive em mim. É que Jesus disse, primeiro eu desço e eu morro em antecipação, mas logo depois vocês também morrerão junto comigo, e aí eu viverei dentro de você. E aí é que está a morte do Cordeiro, provedor da salvação. Ele vai continuar, e depois disso a gente vai percebendo que ele continua, e continuando, ele vai olhar e vai dizer logo após, assim como vocês me viram, eu também vou para o Pai, e eu vou preparar morada, eu vou preparar lugar. E aí a antecipação mais uma vez, ele está dizendo, fica tranquilo, eu estou indo para o Pai, eu estou indo para lá, mas logo, da mesma forma que vocês me viram ser assunto aos céus, eu também me antecipo. Antes do grande dia mal chegar, eu respeito quem acredita ao contrário, mas eu ainda acredito que a igreja vai ser tirada antes. Eu ainda acredito que ele vai se antecipar ao grande dia mal. Eu ainda acredito que o arrebatamento da igreja é vivo e é real. E eu acredito que antes do grande dia chegar, a igreja será arrebatada diante dele, e junto dele irá morar com ele. A igreja irá para a morada eterna. O que você está dizendo com isso, pastor? Eu estou dizendo que existe um Deus que é perseguidor daqueles que são seus. Você não veio a esse lugar à toa, você não veio a esse lugar de qualquer maneira, você veio a esse lugar porque Deus está dizendo, eu estou cuidando de você em antecedência e antecipação. Se fosse você por conta própria, o inimigo já tinha te atingido no meio do caminho, o inimigo tinha pegado você na trajetória de 3 dias para cá. Se fosse a antecipação de Deus, se não fosse, você nem aqui teria chegado no dia de hoje. Mas hoje nós podemos levantar a mão e agradecer, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque você está de pé nessa noite, e isso é motivo para você dar glória a Deus para Ele, porque Ele se antecipou mais uma noite, e você está aqui para poder adorar. Quem veio adorar, joga a mão lá em cima, adore o nome daquele que é digno, adore aquele que se antecipou mais uma noite, adore aquele que entrou pela porta da tua casa e disse, aqui o inimigo não pega ninguém desprevenido, aqui o inimigo não pega despercebido, porque tem um Deus que está cuidando. Deus está cuidando. Deus que se antecipa. A ideia da antecedência de Deus nos traz 2 ideias na mente. 2 ideias em relação ao cuidado de Deus. O cuidado de Deus é claro para nós. E a ideia do cuidado de Deus para nós me esboça 2 ideias de cuidado. A primeira ideia de cuidado que eu quero falar rapidinho é a respeito de Mateus capítulo de número 6, versículo de número 27 ou 25 ou 33. É o sermão, uma parte dele que Jesus vai olhar e vai dizer, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. 27 ele diz, quem de vocês pode acrescentar um dia sequer? A palavra de Jesus aqui a respeito de cuidado. Tem gente que estava preocupada com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o que se calçar, como que viveria. Ele está dando uma lição e uma aula dizendo, olha para os lírios do campo,
quem se veste como eles? Permita-me usar as minhas palavras. Você conhece o texto? Olha para os lírios do campo. Quem veste eles assim? Imagina Jesus olhando para as aves do céu. Ele olhando e dizendo: olha para as aves. Quem planta para elas se alimentar? Quem é que dá alimento para elas? Mateus capítulo de número 6 é uma primeira ideia de cuidado. É Jesus olhando para nós e dizendo: eu cuido do que você é pelo lado de fora. É Jesus olhando para alguém e está dizendo: para essa crise de ansiedade, porque eu cuido daquilo que você é pelo lado de fora. A primeira ideia de cuidado é uma ideia de cuidado a respeito de uma ansiedade. E o que é ansiedade? Vinícius, ansiedade é aquilo, de modo raso aqui, alguém talvez mais estudado pode falar a respeito disso com mais profundidade, mas de forma rasa, ansiedade é a preocupação com aquilo que a gente não pode mais controlar nas nossas próprias mãos. É aquilo que já saiu do teu controle, das suas mãos, e você não consegue mais tirar da sua mente. Você não consegue resolver, mas também não consegue esquecer. Você não consegue resolver, mas também não consegue cuidar. Já viu? Aquela dívida que você sabe que não consegue pagar, e ela continua te martelando, ao ponto de você estar noites e noites sem dormir por causa dela. Aquela preocupação com aquele filho que não está aqui no dia de hoje, e ele não está mais no seu controle, você não consegue mais trazer na palma das suas mãos, escorreu pelos seus dedos, e você está com aquela ansiedade à flor da pele, caindo o cabelo, perdendo o sono, está com pálpebras tremendo por conta própria, porque você já perdeu o controle da situação, não consegue mais resolver. A primeira ideia de cuidado é a ideia de cuidado com aquilo que você não tem controle mais nas suas mãos, e Jesus está dizendo: olha para aquilo que está ao seu redor, que não é como você. Olha para as árvores do campo que você tem, olha para os campos frutíferos que você conhece. Quem é que faz com que eles frutifiquem? Quem é que veste eles da maneira que veste? Quem é que cuida das aves do céu? Jesus olha para eles e diz: quem de vocês pode acrescentar um dia sequer na vida de vocês? Quem é de nós aqui que pode acrescentar um dia sequer? É Jesus olhando para nós e dizendo: fica tranquilo, porque aquilo que saiu das tuas mãos não saiu das mãos dele. Aquilo que fugiu do teu controle não fugiu do controle dele. Aquilo que nós deixamos correr pelos nossos dedos ainda cabe como poeira sobre as suas palmas, das suas mãos. Deus está dizendo para alguém aqui: você vai voltar a dormir tranquila. Você vai voltar a dormir tranquilo, porque Deus está dizendo: eu estou cuidando do que você é pelo lado de fora. Eu vou te dar 2 minutos para você dar uma ordem em nome de Jesus para essa ansiedade e dizer para ela: você pode ter martelado a minha mente até aqui, mas agora eu estou entregando na mão dele. Você pode ter martelado a minha mente até agora, mas agora eu estou entregando essa filha, esse filho, esse marido, essa esposa, eu estou entregando nas mãos dele. Saiu das suas mãos, mas Deus está dizendo: eu estou cuidando de você. Eu sei que tu tem necessidade, eu sei daquilo que você precisa. Dá uma ordem para essa crise de ansiedade. Diga para ela, em nome de Jesus: você vai me deixar hoje. E se ela for somente espiritual, é hoje que ela vai embora, em nome de Jesus. Dá uma ordem para ela agora. Dá uma ordem hoje, diga para ela: hoje eu vou deitar e vou dormir tranquilo, porque o Senhor estará comigo. Eu estou falando para os jovens aqui que o inimigo tem martelado a mente. Que o inimigo tem martelado a mente. A crise de ansiedade chegou. A ansiedade bateu na porta, porque depois que você veio para a mão dele, alguém na escola não te aceita mais como você é. Alguém está dizendo: não dá mais para você andar com a gente. Você foi colocado de lado. Alguém bateu na tua porta e hoje não bate mais. Alguém saiu da tua vida e hoje não está mais. Alguém quebrou uma aliança contigo e você hoje não tem mais. E Deus está dizendo para mim: fica tranquilo, porque eu estou cuidando. Eu sei o que você tem necessidade do lado de fora. A preocupação com aquilo que não está sob nosso controle. Jesus está dizendo: você precisa depositar sua confiança em mim. Tem coisas que Jesus faz com a gente que é só para provar ou para testar a fé da gente.
Quer ver João capítulo de número 6, a primeira multiplicação, está os discípulos lá, e aí é que está, porque eles acabam de vir de Mateus 10 uma lição, ou uma missão, perdão, eles vêm de uma missão, a missão dos 12, e a missão dos 12, Jesus vai olhar para eles e vai dizer, é o seguinte, eu vou dar poder, virtude, autoridade, vocês vão curar enfermos, expulsar demônios, vai pregar a palavra, e vocês entram para a aldeia e completam a missão. Eles entram para a aldeia, completam a missão, e quando completam a missão, eles vão ser retirados de lá, porque todo mundo que recebe uma missão, recebe junto dela uma instrução, mas depois da missão, precisa prestar conta de quem deu a missão. Abre um parênteses aí, para você que está comigo e tem alguma coisa nas mãos para fazer, fica tranquilo, mas toma cuidado, logo a gente vai se apresentar e vai ter que dar conta daquilo que ele depositou na nossa mão. A missão tem tempo e prazo de validade, uma hora ela acaba e a gente tem que prestar conta dela. Aí Jesus vai dizer para os seus discípulos, vai, faça o que tem que fazer, e logo quando acaba, voltam os seus discípulos felizes da vida, eles voltam alegres e dizendo para Jesus, tudo aquilo que foi feito e realizado, completo, sucesso, missão é um sucesso. Jesus olha para eles e diz para eles, é o seguinte, agora que a missão foi sucesso, vamos nos retirar para um lugar deserto, vamos nos retirar para um lugar só mais deserto agora, entra no barco, se retira para um lugar deserto. João capítulo 6, eles estão lá no primeiro cenário da multiplicação, da primeira multiplicação, enquanto eles estão lá dentro, de repente, a gente vai percebendo, começa a entardecer, começa a esfriar, um dos discípulos chega até Jesus, olha para ele e diz, mestre, o negócio é o seguinte, manda essa galera embora, porque já está ficando frio, não tem agasalho, não tem padaria perto, a aldeia está longe, não tem dinheiro para comprar, o negócio está estreito. Jesus vai olhar para eles e vai dizer, dá vocês de comer a eles. A resposta de Jesus para eles, pega vocês e dê de comer a eles. Como é que é, mestre? Dá vocês de comer a eles. Por quê? Porque Jesus vai ensinar para eles que a missão não acabou quando eles saíram de dentro da aldeia. Abre um parênteses aqui mais uma vez, porque eu preciso falar isso aqui para alguém. A missão não terminou quando saíram de dentro da aldeia. O fato de Jesus ter tirado alguém do ambiente que estava do lado de dentro da aldeia e inserir ele no ambiente do deserto, não significa que a autoridade que tinha do lado de dentro da aldeia foi retirada quando entrou no ambiente do deserto. O que Jesus está dizendo? É que a autoridade da igreja não mudou quando o cenário da igreja mudou. A autoridade da igreja não mudou quando o cenário que Jesus te colocou mudou. A autoridade que Deus colocou na tua vida não mudou quando o cenário da tua vida mudou. Ah, pastor, mas eu estava vivendo uma situação financeira tão boa, mas agora você não sabe como é que eu estou. Não sei, mas eu sei de uma coisa, a autoridade enquanto a situação estava aqui em cima é a mesma enquanto a situação está aqui embaixo. Por quê? Porque quem deu não é homem para brincar de tira e coloca, vai ou não vai. Ele deu e está dizendo, eu te dei autoridade para na situação boa você levantar a mão e dar uma ordem para o demônio, expulsar ele e mandar embora. Eu te dei autoridade para dentro da aldeia olhar para a enfermidade e dizer para ela, enfermidade, bate em retirada. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. Agora que a situação mudou, agora que o cenário mudou, agora que as coisas mudaram, alguém está olhando e está dizendo, Jesus, manda embora porque o cenário mudou, manda embora porque a situação mudou. Aí vem Jesus olhando para eles e dizendo, dá vocês de comer a ele. Por quê? Porque eu não tirei a autoridade que eu dei a vocês para realizar aquilo que eu realizo aqui dentro desse cenário. A geografia pode ter mudado, mas a autoridade não. A geografia mudou, mas o poder de Deus não. A geografia mudou, mas o nome de Jesus continua nome sobre todo nome. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Não importa o presidente que entra no Brasil ou que sai do Brasil, a autoridade da igreja não depende do cenário geográfico em que a igreja está localizada. É Jesus dizendo, a autoridade da igreja só depende de quem deu a autoridade. O cenário mudou, mas a autoridade não. O cenário mudou, mas a autoridade não. A ansiedade chegou, mas Deus continua cuidando. O cenário mudou, mas Deus ainda continua cuidando daquilo que você é por fora. A primeira ideia do cuidado de Deus é a ideia daquilo que nós somos por fora. Deus cuida de você pelo que você precisa. Deus sabe que você precisa comer. Deus sabe que você precisa se vestir.
Deus sabe que você precisa de uma porta. Deus sabe que você precisa de recursos. Deus sabe que você tem necessidades. E Deus está cuidando. Só que agora a gente vai percebendo uma outra ideia de cuidado. E essa outra ideia de cuidado é na palavra do homem de Deus para o rei de Israel. Qual? Não passe por tal lugar. O que ele está dizendo aqui? É Deus dizendo: eu estou cuidando de você, pelo que você é pelo lado de fora. Só que isso não é só por conta. Isso vai depender muito de você. Como? É ele dizendo: não passe, porque tem um limite para quem continua sendo cuidado por Deus. O cuidado de Deus tem um limite para quem está sendo cuidado por Deus. Se você ultrapassar esses limites, Deus está dizendo: o limite não é para cuidar do que você é pelo lado de fora, é para cuidar daquilo que você é pelo lado de dentro. O cuidado de Deus, quando Ele diz não passe, não é para cuidar da gente por aquilo que a gente precisa, não é para cuidar das vestes da gente, não é para cuidar dos nossos sapatos, mas é para cuidar daquilo que Ele colocou de precioso do lado de dentro da gente. A limitação que Deus impôs para os que são seus, o não passe de Deus, é o não passe que tem cuidado de nós. É Deus dizendo para ele que se você ultrapassar dessa linha para lá, você está por conta própria. Enquanto você escuta a minha voz dizendo não passe, você permanece, eu continuo cuidando do que você precisa, e eu continuo mantendo quem você é do lado de dentro. O que Deus está dizendo? O cuidado de Deus, no segunda ideia, é o cuidado que Deus está cuidando exatamente da originalidade de quem você é nele. É daquilo que Deus depositou dentro de você. Pastor, o que você está querendo dizer? É que já viu aquele ditado? A mãe da gente sempre diz. Eu não tenho mais a minha mãe, se você tem a sua, talvez ela diga até hoje para você. A mãe da gente, quando olha todo mundo, aí você diz: mas mãe, todo mundo faz. Aí a gente fala, a mãe da gente repete: você não é? Achei que era sua minha. É o cuidado de Deus, é Ele dizendo: por que para mim não posso passar? É porque Deus está dizendo: porque você não é todo mundo. Por que eu não posso? Porque você não é todo mundo. Por que todo mundo vai e eu não? Porque você não é todo mundo. Todo mundo faz, você não é todo mundo. Você pode só hoje, me ajuda aí, diga para alguém, pelo amor de Deus, só uma vez, diga para ele: você não é todo mundo. Ah, não, mais uma agora, já que você falou, vai mais uma. Você não é todo mundo. É por isso que Deus não deixa você fazer coisas que deixa alguém fazer. Já reparou que tem gente que faz e acontece, está lá vivendo uma vida que todo mundo sabe que não deveria viver e fazendo de tudo que não deveria fazer. Aí você está olhando e está dizendo: se fosse comigo já estava morto há muito tempo, acho que Deus já tinha me fulminado. Por que comigo parece que Deus faz aperta mais? Comigo parece que Deus arrocha mais as coisas. Comigo parece que Deus aperta mais, me segura mais. Comigo Deus não abre a porta e deixa eu ir. É porque você não é todo mundo. É Deus dizendo: eu estou te preservando. É porque Deus está dizendo: eu estou cuidando não só do que você é do lado de fora, porque do lado de fora um bom empresário pode te vestir muito bem. Do lado de fora alguém pode te patrocinar e você ser bem orientado. Do lado de fora muita coisa pode acontecer, mas do lado de dentro é Deus dizendo: eu ponho um limite e você se mantém onde eu te coloquei. Eu continuo fazendo o que eu faço. A ideia do cuidado de Deus, de cuidar de quem é, daquilo que a gente é a ideia de Deus colocar limites para nós, para preservar a nossa origem. E Deus está preservando você com os limites que Deus está colocando. Você continua assim em santidade até o dia de hoje. Com os limites que Deus colocou, você continua com a intimidade que você tem com Deus até o dia de hoje. Se você talvez tivesse ainda: pastor, eu estou até hoje e não consegui casar, é Deus dizendo: não vou deixar qualquer coisa ultrapassar os limites. Não vou deixar qualquer um ultrapassar os limites. Pastor, eu fui que fui, mas não deu certo. E Deus está dizendo: eu não vou deixar você ultrapassar os limites e perder você para o diabo no meio do caminho. É Deus dizendo: eu estou colocando limitação, porque tem coisas que estão à tua frente que você ainda não viu, mas a emboscada já está armada. Mas Deus está dizendo: eu tenho olhos como chamas de fogo e não passa nada despercebido aos meus olhos. Você não viu, mas Deus viu. Você não estava lá, mas Deus estava lá. Você não pode entrar, mas Deus entrou. E Deus está dizendo: eu estou cuidando de você.
Mas Deus está dizendo, não vai, porque parece, mas não é. Parecia bom, mas não era. Parecia que ia dar certo, mas não ia dar. Parecia que ia chegar, mas não ia chegar. É Deus dizendo, eu estou cuidando de quem você é pelo lado de dentro. Para a gente correr com esse errado. Parece que esse tipo de coisa que Deus faz com a gente deixa o inimigo confuso e irritado. O inimigo está lá irritado, confuso, perguntando quem é que está trabalhando do outro lado. Quem é que está do outro lado dando informações? Quem é que está do outro lado trabalhando contra nós? Alguém se levanta lá dentro, um dos oficiais, e diz, ô senhor, não tem ninguém trabalhando lá não. O negócio é que lá ainda tem alguém que representa a boca de Deus. É que lá dentro ainda tem palavra. É que lá dentro ainda tem quem continua ouvindo a voz dele. É que lá dentro eles ainda obedecem ele. O que está acontecendo? É que enquanto o Senhor está nas tuas recâmaras de dormir, pensando, ele está lá dentro revelando que tu está no travesseiro pensando, antes de chegar na mesa. O que é isso? É um Deus que se antecipa às ações dos nossos inimigos. É um Deus que não é pego despercebido. É um Deus que não é pego despreparado. Ele está dizendo, o que está acontecendo? Estou confuso. Alguém se levanta e diz, é que lá eles ainda têm palavra, eles ainda continuam nela. O problema então é ele. Se o problema é a palavra, o que a gente faz? Acaba com ela. Aonde é que está? Está em Dotã. Tem endereço? Tem. O profeta tem endereço? Tem. Como é que a gente faz? Arma acampamento, cerca a cidade. Se o problema para pegar o rei tem que tirar a palavra, então a gente vai fazer o quê? Vamos tirar a palavra. Vamos pegar o profeta. Vamos pegar a boca de Deus. Como é que é? Pega o que é a boca de Deus então. Cerca a cidade. Cercada a cidade. Se levanta o moço de manhã cedo. Olha, tem tudo lá, carro, exército, cavalo, cavaleiro, todo mundo lá. Está todo mundo lá, o moço está olhando e dizendo, meu senhor, o negócio está feio, estreitou, porque o senhor foi usar aí, deixa Deus te usar, o negócio ficou ruim. Está todo mundo aí do lado de fora. O profeta me chama a atenção, porque o profeta aqui, a gente precisa olhar e precisa dizer isso aqui. Eu tenho 30 anos. Sou pastor há uns 7 anos. Meu filho tem 5, né? Eu me lembro de algumas vezes que a gente precisa falar disso aqui. Eu estou hoje diante de uma geração, a minha. Eu sempre falo isso quando eu vou. Vinícius e Kelly teve comigo alguns dias atrás. Eu sempre falo isso. Algumas pessoas, eu me lembro da minha avó, senhora Dona Juventina da Assembleia de Deus Três Rios. A minha avó, muita gente conhece a minha avó. Eu me lembro da minha avó por várias vezes orando dentro da casa dela. Eu me lembro de algumas vezes a minha avó dizendo para as pessoas que iam na porta dela orar, receberem oração. As pessoas chegando enfermas e minha avó dizendo, a doença fica do lado de fora, a pessoa entra. A pessoa entrava curada. Eu me lembro da minha avó com palavra. A geração da minha avó, dos nossos pais, tem palavra. Não que a nossa não tenha, mas a nossa tem muito mais recursos e menos interesse. Olha para cá. Se tem uma coisa que o diabo quer tirar da nossa geração, é a palavra. Com isso, nós entramos em várias outras ondas que acontecem meses após meses dentro das nossas internets e por aí vai. Observa bem, a nossa escola hoje fazem de tudo para que os nossos filhos não entrem com a palavra. As nossas faculdades no dia de hoje fazem de tudo para que a palavra não entre dentro dela e não permaneça lá dentro dela. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a minha geração tem sido instruído, por exemplo, aos pais, não manda seu filho crente para a faculdade, porque lá ele vai se desviar. Qual é a estatística? É muito maior. São mais os que se desviam lá dentro
do que os que conseguem permanecer crentes do lado de dentro. Como que faz? Na escola, os livros didáticos da escola têm vindo com instruções que contrariam a palavra. Hoje, a Leite e muitas outras, não sei quantos sabem disso daqui, há atualizações de exemplares da Bíblia vendidos já, em bancas já, com Bíblias como essa aqui, que não contém versículos inteiros, capítulos inteiros foram retirados dela, porque confrontam o homem de maneira poderosa. O que você está querendo dizer com isso, pastor? É que o crente, que é cuidado por Deus, não é cuidado para ser qualquer um. O que você está querendo dizer com isso? É que a gente precisa entender que o cuidado de Deus, existe um propósito em cuidar da gente como cuida. Por que eu estou dizendo que Deus está cuidando de nós? É porque nós estamos findando o ano de 2024. Nós já estamos entrando para o ano de 2025 daqui a pouco. E daqui a pouco a gente vai precisar entender que a palavra não pode ser tirada de nós com mais veemência. Como assim? A palavra está dentro de nós. A palavra precisa estar dentro de nós. E Deus continua cuidando. Como assim? Eu disse isso recentemente, que os nossos pais hoje, os nossos filhos, vão precisar compreender. Não tenha medo, pai crente que está me ouvindo aqui, de enviar teu filho para a faculdade, mas pega ele, traz ele para cá, enche ele do Espírito Santo, dá na mão de Deus e diz para ele, cuida. Enquanto Deus cuida, envia ele, mas envia cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, o homossexualismo não pega ele. O crente cheio do Espírito Santo, a maconha na faculdade não vai pegar ele. Um crente cheio do Espírito Santo, a ideologia de gênero não vai alcançar ele. Um crente cheio do Espírito Santo, não há emboscada que Satanás possa fazer na trajetória desse crente que está cuidado e guardado por um Deus que é poderoso, que possa tirar ele do caminho se ele continuar a permanecer no cuidado de Deus. Levante a sua mão direita lá em cima comigo, porque eu vim dizer para alguém, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando dos teus filhos, Deus está cuidando da gente. Não é para a gente olhar para a gente como se fosse qualquer um, é para você saber que Deus depositou dentro de nós o Espírito Santo e está cuidando para que você não perca. O inimigo não te pega no meio do caminho, a investida do inimigo não te pegou até o dia de hoje. É Deus dizendo, eu estou cuidando de você, mas é para você entender que maior é o que está conosco do que o que está com eles. Qual é o problema? O problema é que nem todo mundo tem essa visão de que maior é o que está conosco. Olha aqui, o moço está olhando para o profeta e está dizendo, está todo mundo cercado aí do lado de fora. Está cercado. Pera então, o que você vai fazer? Eu vou orar. Qual é a oração? Deus, abre o olho desse moço, porque ele está caminhando comigo, não está vendo o que o Senhor está mostrando para nós aqui. Abre os olhos dele, porque eu não estou entendendo por que é que ele não está vendo. Ele está com medo do lado de lá, mas na verdade eles só vieram até aqui porque eles estão com medo do que o Senhor pode fazer. Ah, meu irmão, se eu fosse você agora é para você glorificar. O inimigo não está preocupado com o que você veio vestido, com o que Deus cuidou de você na eternidade hoje. A gente se arrumou, a gente veio bonito, a gente se prontou, a gente botou o terno melhor, a gente se arrumou melhor e veio para o culto hoje. Não, o inimigo não está preocupado com o que você veio vestido nessa noite, mas ele está preocupado se você ainda é alguém que está diante de um Deus que é poderoso, ouvindo a voz dele, sem ultrapassar os limites que Deus impôs, dizendo para ele, se o Senhor disser, eu obedeço. Se o Senhor me enviar, eis-me aqui. Se o Senhor mandar eu ir, eu vou. Se o Senhor mandar ficar, eu fico. Se o Senhor disser, eu ainda sou cheio do Espírito Santo para ser sensível à tua voz. Deus ainda está cuidando daqueles que são cheios. Deus ainda está cuidando para que você não seja vazio. Eu queria, se me permite, dá tempo de fazer uma oração? Se me permite, fica de pé comigo. Eu queria que você nessa noite olhasse para você. Olhasse para você
e percebesse, há um cuidado de Deus com a tua vida. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Há um cuidado de Deus com a tua casa. Há um cuidado de Deus contigo na tua empresa. Há um cuidado de Deus contigo no ministério que Ele te confiou. Há um cuidado de Deus com a tua chamada. Há um cuidado de Deus com aquilo que Ele depositou em você. Deus está olhando para você nessa noite e está dizendo: eu estou cuidando. A tua casa é minha. A chamada foi eu que depositei sobre você. Deus está dizendo: não tenha medo das emboscadas dos trajetos, mas continua ouvindo a minha voz, continua sensível à minha presença, continua sensível à minha chamada, continua. Oh, aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos aí e comece a se apresentar a Ele. E começa a se apresentar a Ele, começa a se apresentar a Ele, e começa a dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eu estou entendendo que o Senhor está cuidando de mim. Eu não sou qualquer um. Talvez até aqui tu esteve negligenciando aquilo que Deus depositou sobre você. Talvez você venha pensando em 2025, eu vou entregar a minha carteirinha. Talvez você venha pensando em 2025, eu não quero mais saber de me envolver. Deus está dizendo: eu estou cuidando de você, porque você não é qualquer um, meu amigo. Deus está dizendo para alguém: eu estou cuidando de você. Talvez tenha alguém aqui no meio de nós que está ouvindo a voz de Deus, e Deus está dizendo para você: eu estou cuidando de você, não é de hoje. É para você ter morrido há muito tempo naquele leito, mas eu te tirei com o braço forte. Eu estou cuidando. E talvez você está aqui dizendo: eu preciso ir diante desse Deus. Eu não consigo ver, eu não conseguia ver com os meus próprios olhos. Eu estou pronto, junto com essa igreja linda, para orar por você. Você que está aqui reconhecendo que maior é nosso Cristo, maior é Ele que está conosco. E você está aqui dizendo: eu preciso dEle. Sem Ele eu não vou conseguir chegar no caminho. Sem Ele eu não vou conseguir, eu preciso dEle. Se tem alguém aqui que precisa hoje reconciliar-se com Ele, você que está aqui precisa se reconciliar com Ele, levante a sua mão direita lá em cima, sacode que eu quero te achar. Eu quero ver você no meio dessa multidão. Se tem alguém aqui que está olhando e está dizendo: eu preciso aceitar esse Jesus hoje, eu preciso dar esse passo hoje. Eu sei que talvez você está olhando para a sua condição e Ele está dizendo: eu quero você, você não é qualquer um. Levante a sua mão assim, sacode que eu quero te achar. Tem alguém para Jesus aqui hoje? Tem alguém que está aqui dizendo: eu preciso voltar. Eu fui e não voltei, mas hoje eu quero voltar. Deus está cuidando de você para que você não seja mais um qualquer. Deus está cuidando de você. Se tem alguém, levante a mão direita lá em cima comigo. Levante assim. Tem alguém para Jesus aqui hoje? Tem alguém que precisa dele aqui hoje junto comigo? Deixa eu te achar, se tem alguém aí. Eu quero fazer uma oração contigo. Feche os teus olhos. Deus poderoso, aqui estamos nós diante do Senhor. E talvez, ó Pai, no meio de nós tem alguém que não consegue, Senhor, enxergar com os próprios olhos que o Senhor é o maior aqui. Talvez tenha alguém que não consiga enxergar com os próprios olhos que maior é o Senhor. Essa enfermidade não é maior do que o Senhor teu Deus. A cachaça não é maior do que o Senhor teu Deus. Aquela casa não está do jeito que está, mas não é maior do que o Senhor teu Deus. A tua família do jeito que está na bagunça não é maior do que o Senhor teu Deus. Aquilo que ofereceram como sacrifício ao teu Deus não é maior do que o Senhor teu Deus. Você está diante de um Deus que é grande, que é poderoso, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Se você pode levantar as suas mãos, se você pode render, aleluia, adoração a Ele, exalte o nome dEle, agradeça o nome dEle, porque não há outro igual a Ele, não há outro igual a Ele. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de você. Você está conectado em Insider Gospel. Curta, inscreva-se e compartilhe. Anuncie o Evangelho de salvação a todos os povos.